Oi, pessoal. Essa aula aqui é bem curtinha. A gente vai só dar um overview aqui das maneiras de acesso ao serviço de AWS, mas a gente não vai entrar em nenhuma delas aprofundadamente. Isso vai ficar para a próxima aula. Aqui, nesse momento, nós vamos falar aqui a gente vai diferenciar as três maneiras como você pode acessar o serviço de AWS. A primeira delas é o console, que a gente já tem utilizado bastante aqui nas outras aulas, então não vale nem a pena a gente gastar tempo falando do console aqui, aquela ferramenta lindona, visual, cheia de recursos e muito fácil de usar. A outra é o CLI, a interface de linha de comando, traduzindo literalmente aqui do inglês, é Command Line Interface, e é uma aplicaçãozinha que a gente instala na máquina da gente e ela fica disponível para você utilizar através de um terminal. Então você vai digitando os comandos e os comandos vão sendo enviados para a AWS e vão sendo executados lá de acordo com as permissões do usuário que você está utilizando para poder enviar o comando. O SDK é a terceira forma de utilizar os serviços de AWS. O SDK ele é um software que você incorpora nos teus softwares para poder facilitar o uso de serviços da AWS. Então vamos supor que você esteja desenvolvendo aí um software em Java. E aí você diz, olha, eu quero acessar aqui os meus usuários de IAM, eu quero acessar um bucket S3, ou eu quero acessar algum outro serviço, uma fila. Você então vai instalar, vai incorporar no seu software o SDK e vai utilizar os recursos dele. A AWS ela oferece SDK para várias linguagens. Você vai escolher o SDK que é apropriado à linguagem que você está desenvolvendo. E também não tem muito mistério, não. Principalmente se você estiver utilizando aí um gerenciador de dependência, tipo Maven, isso vai ser meio que transparente. Você coloca a referência do SDK no POM e bola para frente. Então, nenhuma das três formas aqui é difícil de usar. É só você saber o caminho, saber pegar aqui as dicas de como que você faz para não ter problema de autenticação e etc. E aí você vai conseguir usar direitinho. A autenticação, para essas três formas, ela é bem parecida, mas não é igual. A gente tem o console, e você sabe que no console a gente autentica com o usuário sem a IMFA, se estiver configurado para aquele usuário. O ideal é que esteja, né? Sempre uma autenticação de 2 fatores é mais segura. Já o CLI e o SDK, a gente utiliza a Access Key. A gente não tratou desse tema ainda. Então, o Access Key, ele é obtido pelo usuário na sua própria conta. O usuário pode ir lá e obter um Access Key e depois ele utilizar esse Access Key, que é um conjunto de chave-valor onde o usuário vai ter credenciais e ele pode utilizar essas credenciais para poder conectar via linha de comando ou via SDK. Então a diferença aqui é que você não vai digitar um usuário e senha utilizando um CLI nem um SDK. Para o CLI e o SDK é Access Key. A gente vai aprender na próxima aula como é que a gente recupera esse Access Key. E nas aulas subsequentes a gente aprende a utilizar aí tanto o CLI quanto o SDK. Ok? Então não percam as próximas aulas onde você vai aprender a utilizar essas duas ferramentas super úteis para conectar com os serviços da AWS.